Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Vamos meditar hoje em Provérbios, capítulo 13, e aprender alguns segredos para uma vida abençoada juntamente com Deus. O capítulo de Provérbios começa nos falando a respeito da importância de honrarmos aos nossos pais e honrarmos a sabedoria. Então, o versículo 1 nos fala que o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor, que significa o zombador, não ouve a repreensão. Sabemos que os nossos pais são aqueles que mais se preocupam com o nosso bem. Quando eles nos dizem que existe algum perigo em relação a alguma situação ou a alguma circunstância, é porque nós devemos prestar mais atenção com relação àquela situação. Quantas vezes já não passamos por alguma situação em que tropeçamos com alguém ou em alguma circunstância da vida, e quando nós lembramos do que os nossos pais nos falaram, nós dizemos: bem que o meu pai disse, bem que a minha mãe falou, bem que se eu tivesse ouvido o que eles me disseram, eu teria me livrado dessa situação. Então, aqueles que são sábios prestam atenção naquilo que os seus pais lhe dizem, porque a correção do pai é para o bem. Por isso que o texto fala que o filho sábio ouve a correção do pai. Algumas vezes, os nossos pais se equivocam, mas se nós prestarmos bem atenção e avaliarmos aquilo que eles nos dizem, temos chances de acertar. Antes de você refutar o conselho, a correção do pai e da mãe, você precisa se amparar nas Escrituras. Você precisa se amparar na palavra de Deus. Porque muitas vezes o excesso de preocupação e de zelo para conosco faz os nossos pais dizerem alguma coisa que na realidade pode não estar de acordo com a vontade de Deus, mas para que você possa refutar isso e fazer de maneira diferente, é necessário que haja uma clareza muito grande de que o seu pai, a sua mãe está lhe falando algo incorreto. Quando, por exemplo, um pai diz para o seu filho que não assuma a paternidade de uma gravidez indesejada, quando ele cometeu uma fornicação ou quando ele cometeu algum engano em relação a algum negócio para que não devolva o dinheiro, não desfaça o negócio, por exemplo, são duas situações em que você não deve ouvir o seu pai. Numa situação como essas, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então devemos assumir os prejuízos de um contrato em que não cumprimos o que foi prometido, assim como devemos assumir a paternidade dos filhos que são gerados em fornicação, em adultério, em prostituição, porque aquele filho que foi concebido não tem nenhuma culpa em razão dos pecados que foram cometidos pelos seus pais. Existem alguns pais que dizem para os seus filhos para desonrarem os contratos, para não assumirem a paternidade quando não recebem bem a mãe do filho, no caso do neto que está por vir. Então, essas situações são situações muito claras em que o filho, que é sábio,
vai ouvir o que o pai vai dizer, mas comparando com as Escrituras, vai dizer: primeiro eu amo a Deus. O primeiro mandamento é: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todos os seus bens, com tudo que você tem, com tudo que você pensa e com tudo que você será. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, usando esses dois exemplos, aqueles que engravidam uma mulher em uma situação de fornicação precisam assumir o compromisso de cuidar dessa criança, mesmo que tenham cometido essa fornicação e não desejem se casar com essa mulher. Podem até não se casar com a mulher, mas precisam assumir a paternidade, assumir o compromisso de ajudar a mãe a cuidar e a criar desse filho, porque a responsabilidade dos pais é de educar, guardar e proteger os seus filhos. No segundo caso, se fizeram um contrato com alguém e não conseguiram cumprir o que foi prometido, devem honrar o contrato, devem sofrer as consequências do prejuízo e depois se levantar, fazendo a coisa certa, aperfeiçoando os futuros contratos para não cair mais em situações de prejuízo. Mas, tirando as situações em que os pais, de maneira muito clara, trazem uma recomendação contrária à lei de Deus, em geral, na maioria das vezes, em 99% das situações, quando os pais estão também comprometidos com o reino de Deus, eles receberam do próprio Deus essa preocupação e atenção em relação aos seus filhos. Então, quando o seu pai diz alguma coisa, preste muita atenção. Só refute o conselho se houver muita clareza de que aquele conselho vai diretamente contra a palavra de Deus, contra o primeiro mandamento. O quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. A ordem dos mandamentos também é uma ordem que nós devemos seguir. Então, o primeiro é amar e honrar a Deus. O segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos ter o amor ao próximo. Depois, o quinto mandamento é esse. Então, antes de você observar, preste atenção nos dois primeiros. Continuando nessa questão de honrar a Deus, nós encontramos no versículo 13, que nos diz que o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, aquele que desprezar as Escrituras, a palavra aqui se refere à palavra de Deus. Aquele que despreza o que as Escrituras ensinam, vai perecer. Perecer significa sofrer, significa passar dificuldades, tribulações, por não escutar a palavra. Mas o que teme, temer significa ter medo ou ter alta consideração. Então aqui está dizendo: mas o que tem alta consideração aos mandamentos, será recompensado. Quando você obedece os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, você alcança a recompensa. Usando os dois exemplos que eu mencionei, o de assumir a paternidade dos filhos, da mulher que depois você não quer prosseguir com o casamento, e no caso de honrar um contrato num negócio que foi mal sucedido e assumir os prejuízos, você mostra que obedece, que tem alta consideração pelos mandamentos, e você será recompensado. O Senhor lhe ajudará.
a cumprir com as suas responsabilidades, com os seus compromissos, você poderá exercer bem essa paternidade ou vencer bem essa situação do contrato, e o Senhor trilhará, preparará um novo caminho, onde tanto você quanto a mãe possam ser felizes, onde tanto você quanto a pessoa que fez o negócio com você possam sair dessa situação de uma maneira melhor, mais amadurecidos e mais prontos para fazerem outros negócios. Mas aquele que despreza a palavra, por exemplo, resiste à paternidade, depois acaba sofrendo um processo, tendo de assumir a responsabilidade pelo pagamento da pensão como por obrigação. E aquilo que vem como obrigação nunca traz alegria e felicidade, além de trazer destruição para o futuro filho ou filha, porque você não quer assumir, porque a pessoa não quer assumir aquele compromisso, aquela pessoa que é fruto dos seus atos. E no caso do contrato, a pessoa perecerá porque a pessoa que foi prejudicada também vai acionar a justiça. Às vezes, a pessoa prejudicada num contrato, ela contrata até matadores para tomar vingança em razão de um prejuízo no contrato. Então, assuma o compromisso de cumprir tudo aquilo que aconteceu em função daquilo que você praticou. Porque o que despreza a palavra perecerá, sofrerá, ficará obrigado. Quando nós fazemos alguma coisa por obrigação, nós ficamos incomodados, chateados, irritadiços. Mas agora, quando cumprimos e assumimos as nossas responsabilidades em relação a tudo que fazemos, respeitando os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, fazendo o que é certo em todo momento, haverá recompensa. O versículo 14 fala que a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Qual é a doutrina do sábio? A doutrina do sábio é: obedeça aos mandamentos, obedeça às escrituras. Para que você obedeça, você deve ler, para que você possa conhecer, para que nos momentos de tomar decisões você saiba o que fazer. Então, é importante ler as escrituras para conhecer a doutrina do sábio, para acessar a fonte de vida, para se desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio, aqui no livro de Provérbios, nos capítulos 5, na parte final do capítulo 6 e o capítulo 7, falam a respeito da importância, no caso específico para formar uma família, de se fugir do adultério, da fornicação, da promiscuidade, da prostituição e de cuidar e zelar do seu próprio lar, da sua própria família, para que tudo que você constrói dentro da sua casa não se perca. Porque a sua família, de acordo com Provérbios 5, é uma fonte de vida. E você não deve deixar que a água da sua vida, do seu poço, seja perdida. Então, a doutrina do sábio, usando aqui o exemplo de Provérbios 5, 6 e 7, fala claramente para não se envolver com nenhuma dessas situações, para que você não receba depois uma situação de sofrimento. O versículo 15 fala que o bom entendimento dá graça. O que é graça? Graça é alegria, é uma condição da vida em que você está bem espiritualmente,
emocionalmente, financeiramente, com a sua família, profissionalmente. A graça é uma dimensão em que você está no favor de Deus. O favor de Deus significa a bondade de Deus, onde você está descansado e realmente feliz com os resultados que você tem alcançado na sua vida. Então, o bom entendimento é que vai dar para você essa condição de estar na graça. Porque o bom entendimento significa bom entendimento em todas as áreas. Entendimento significa entender exatamente o que você faz e quais os objetivos que você está buscando nisso que você faz. Então, o bom entendimento inclui o bom entendimento na vida espiritual consiste em todos os dias entender. Eu vou falar com Deus e eu vou dedicar um tempo para conhecer a doutrina do sábio. No campo financeiro, eu vou estudar como aplicar o dinheiro. No YouTube existem muitos vídeos de cursos gratuitos que ensinam como investir melhor o seu dinheiro. Você pode dedicar tempo para assistir alguns desses vídeos com caneta e papel e aprender a fazer os investimentos. O bom entendimento vai fazê-lo lembrar de Provérbios 5, 6 e 7 e de desviar os olhos da mulher adúltera, da mulher estranha, da que elogia com palavras, e também vai dar bom entendimento para a mulher escapar do homem estranho, do adúltero, do que elogia com palavras, mas que tem depois caminhos de destruição. O bom entendimento vai fazer você encontrar o curso correto para que você possa estudar e seguir em uma profissão onde você vai ser bem-sucedido e encontrar os resultados que você espera. Também é o bom entendimento que vai levá-lo a concluir que cursar uma faculdade não é a melhor opção para você e que a melhor opção para você é abrir um negócio e começar a levá-lo adiante porque você já tem conhecimento de como administrar um negócio. Veja que o bom entendimento é o que vai fazer com que você se realize em todos os campos da sua vida, tanto no espiritual, quanto no financeiro, quanto no familiar, quanto nos investimentos nos seus negócios, quanto às decisões da sua vida. Por isso é bom buscar entendimento em tudo que você fizer. Provérbios 4, versículo 7 fala que o princípio é adquire a sabedoria. Adquire-a com tudo que você tem. Porque a sabedoria é a coisa mais valiosa do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa que você possa receber, porque quando você adquire a sabedoria, você tem entendimento e você alcança graça, que é essa condição de estar no favor do Senhor e abençoado em tudo que você fizer. A segunda parte do versículo 15, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Prevaricadores são todos aqueles que não fazem o que tem que ser feito. Prevaricador é aquele que é, por exemplo, procrastinador. Ele tem que fazer uma coisa em um determinado prazo, mas ele deixa para fazer no final. O prevaricador é aquele que erra nas suas decisões, fazendo aquilo que é contrário às Escrituras. Então, o caminho dos prevaricadores é áspero, porque ele não faz o que tem que ser feito. E sempre que você não observar os mandamentos e não fizer o que tem que ser feito, o caminho será difícil. O versículo 16 nos diz que todo prudente age com conhecimento. Quem é o prudente? O prudente é aquele que presta atenção
nas circunstâncias da vida antes de tomar uma decisão. Ele se cerca de informação, de conhecimento, reflete se deve ou não se envolver com alguém, se deve ou não fazer ou não aquele contrato, se deve ou não assumir uma sociedade com uma pessoa. Ele avalia bem o caráter, os princípios, os valores das pessoas que ele vai tomar como seu sócio. O prudente presta atenção nas suas escolhas quanto à aplicação do dinheiro, quanto ao cuidado com o seu cônjuge, com a sua família. O prudente presta atenção de falsos amigos que vêm muitas vezes com segunda intenção para perto da nossa família. Outro dia, uma irmã da igreja trouxe para a casa dela uma irmã, entre aspas, irmã, e vocês vão entender por que eu coloquei entre aspas essa fala, que começou a frequentar a casa dela e sempre estava ali à disposição dela, dizendo: eu sempre estou à disposição da irmã para ajudá-la. Mais tarde, depois de uns 4, 5 meses, ela ficava ali frequentando a casa daquela irmã que era casada o tempo todo. Ela acabou deixando escapar elogios ao marido dessa irmã e começou a fazer elogios assim, na própria mesa, enquanto tomavam café, enquanto almoçavam no domingo, e ela foi falando e demorou um pouco ainda para aquela irmã casada compreender a verdadeira intenção da amizade daquela, entre aspas, irmã. Então veja que o prudente, ele age com conhecimento, ele presta atenção em relação às pessoas que traz para dentro da sua casa. O prudente age, toda pessoa que é prudente age com conhecimento, prestando atenção a respeito do que acontece. Mas o tolo espraia a sua loucura, ou seja, a pessoa que não presta atenção em relação ao que faz na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em relação à sua saúde, com relação a exagerar no açúcar e a não praticar uma atividade física e a comer em excesso, espalha a sua loucura. É uma loucura não prestar atenção nessas coisas da sua vida, porque se você não presta atenção, você sofrerá as consequências. Então nós vemos que nesses versículos, nós temos aqui em Provérbios 13 ensinamentos que nos dizem: honre a correção do seu pai. E dos versículos 13 até o 16, nós vemos: honre as escrituras, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a prudência em tudo que você fizer, para que você se livre dos laços da vida e seja abençoado em tudo que você fizer. Depois, nós vemos que Provérbios 13 nos fala para prestar muita atenção ao que nós falamos. Versículo 2 e 3 nos dizem: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Versículo 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, no versículo 2, nós lemos que aquilo que você fala, você vai receber como recompensa. Cada um se farta do fruto da sua boca. Se os frutos da sua boca, as palavras que você fala são boas, então você comerá o bem, mas se forem palavras más, você também comerá o mal. A parte B fala que a alma dos prevaricadores comerá a violência. Os prevaricadores, como já falamos, são aqueles que não fazem o que deve ser feito. Quem não faz o que deve ser feito, come a violência. A violência de, por exemplo, ser maltratado.
Você não faz o que deveria ter feito, então você é maltratado pela pessoa que não recebeu aquilo que esperava que você fizesse. Ela vai dizer a você que você é incompetente, que você é irresponsável, que você desonra os contratos. Ela vai processar você. Receber essas palavras, receber um processo, corresponde à violência que esse texto está dizendo. Quando você não faz o que tem que ser feito, quando você fala o que não deve dizer, então você vai comer a violência, vai comer o mal sobre você. O versículo 3 fala que em muitas situações você deve ficar com a boca fechada, porque aquele que guarda a boca conserva a sua alma. Seja assertivo no que você fala. Quando estiver conversando com alguém, saiba para onde aquela conversa leva. Não fique falando bobagens sem prestar atenção. Agora, porque o que muito abre os lábios tem perturbação. Quem fala demais sem prestar atenção ao conhecimento, ao entendimento, à prudência, ao conhecimento, acaba tendo perturbação. O versículo 5, inclusive, completa essa ideia da palavra, que o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, quem é o ímpio aqui? É o que muito abre os lábios. Ele vai ter perturbação. Quem fala demais acaba se confundindo. Agora, o justo aborrece a palavra da mentira. O justo, ele sabe tudo o que ele quer falar quando ele vai conversar com alguém. Ele tem clareza em relação ao que ele está fazendo. Agora, o ímpio, quem é o ímpio? O mentiroso, o trapaceiro, o enganador. Então, como ele tem má intenção, ele é abominável. E quando ele abre a boca, ele vai falando e vai revelando a sua confusão. Ele começa a se confundir. Sempre que alguém entra na mentira, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra, depois ele esquece que falou ontem uma coisa que ele não tinha falado e ele acaba tropeçando. É por isso que pessoas que são mal intencionadas muitas vezes são pessoas muito caladas. Elas só falam o que deve ser falado durante o golpe para alcançarem a sua vítima. Então, preste atenção em como você usa as suas palavras. Tenha primeiramente bons pensamentos. Aqui em Provérbios, capítulo 13, a primeira lição, o primeiro segredo para uma vida feliz, nós vimos aqui, é honrar os conselhos do pai e honrar a palavra, as escrituras. Quando você honra o pai e você honra as escrituras, você recebe a boa doutrina, você recebe o entendimento, o conhecimento, a inteligência, a prudência, para que você possa ter conversas produtivas e bons resultados em tudo aquilo que você faz. Depois nós temos os versículos 4 e 11 falando sobre a preguiça, que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso tem cobiça. Muitas vezes o preguiçoso acabará tendo inveja, porque ele não faz o que precisa e deve ser feito todos os dias. Mas como todo ser humano tem anseios, o preguiçoso também tem anseios de ter uma vida melhor. A diferença é que ele não está disposto a fazer o que deve ser feito. O preguiçoso, na verdade, é um prevaricador, aquele que não faz o que deve ser feito. O preguiçoso, na verdade, é um procrastinador, aquele que deixa para amanhã o que precisa ser feito todo dia. Então, a alma do preguiçoso deseja, mas coisa nenhuma alcança. Não alcançará nada por não fazer o que precisa ser feito. Mas a alma dos diligentes engorda. O diligente é o sábio, é o prudente,
é o que faz o que precisa ser feito para alcançar bons resultados. Então, o diligente engordará, a sua alma engordará. Ele encontrará o caminho da felicidade por causa da diligência. O versículo 11 fala que a fazenda que procede da vaidade diminuirá, ou seja, as riquezas que são adquiridas de maneira vã. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Não tem valor você construir a sua riqueza com base em situações ilusórias. Se você constrói a sua riqueza, por exemplo, com empréstimos muito altos de bancos, sem que você tenha condições de pagar as prestações, de honrar aqueles compromissos, você vai acabar perdendo aquela propriedade para um leilão. Então, a fazenda que procede da vaidade, de maneira que não foi pensada e bem calculada, diminuirá. Para que você possa criar riqueza, você precisa criar riqueza com bons fundamentos financeiros, para que você saiba que você terá condições de honrar as prestações e que você não sofrerá um processo de leilão. Então, a fazenda que procede, que vem de maneira vã, de maneira que não foi bem pensada, diminuirá. Mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Quem trabalha, e esse trabalho aqui é o trabalho mental de fazer o cálculo com conhecimento do que está fazendo, e o trabalho diário de fazer o que precisa ser feito para conseguir o recurso para pagar aquela prestação. Aquele que ajunta pelo trabalho terá aumento. Depois nós vemos aqui nesse texto que o versículo 7 e 8, vamos ler os versículos 7, 8, 18, 22 e 23, que falam sobre riqueza e pobreza. Os versículos 7 e 8, primeiramente. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Muitas pessoas pobres gastam o seu dinheiro para parecerem ricas. Compram telefones celulares muito caros, compram roupas e bolsas muito caras, compram sapatos muito caros, e quando você olha para elas, pensa que está conversando com uma pessoa rica, mas na verdade é uma pessoa de poucos recursos, que gasta todos os seus recursos apenas para manter a aparência e muitas vezes com sacrifício da alimentação, com sacrifício da proteção aos filhos. Ficam se preocupando com a imagem, mas não têm nada. E existem outras pessoas que são tão simples e você não sabe que elas têm grandes riquezas. O que esse versículo 7 está nos ensinando é: nunca se impressione pela primeira vista. Você só pode e só vai conhecer uma pessoa depois que você conversar com ela por algum tempo. Você pode olhar pela aparência e julgar pela aparência, mas você na verdade não sabe. Quem sabe aquela pessoa que anda com o carro importado é um traficante de drogas. Ele está andando com um carro, está com uma riqueza, mas na verdade ele não é dono de nada. Ele não trabalhou para conquistar aquele negócio, mas ele conquistou aquilo por meio do crime. Então não fique impressionado com a riqueza de alguém sem que você saiba primeiramente de onde ela veio, sem que você saiba que a pessoa realmente tem aquela condição. E esse texto também nos ensina que não devemos querer parecer o que não temos. Não há problema algum em ser rico.
Mas há problema quando nós queremos mostrar o que não temos, mostrar o que não somos. Você não precisa disso. Deus ama você e as pessoas que realmente importam a você serão seus amigos e lhe respeitarão, independente da riqueza que você possui financeiramente. Se alguém precisa que você pareça o que você não tem para falar com você, para respeitá-lo, para andar com você, então essa pessoa não deve estar no campo da sua preocupação. Se você compra um bom telefone celular para usá-lo, para investir para o seu trabalho, isso tem sentido. Mas se você gasta um dinheiro muito grande com um telefone celular apenas para ostentar riqueza que você não tem, então você está sendo tolo, porque está fazendo um esforço, usando um recurso que você poderia aplicar no seu aperfeiçoamento, no seu treinamento, no seu crescimento. O versículo 8 fala que o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Então, o rico, se ele sofre um sequestro, ele pode usar as suas riquezas para resgatar a sua vida. Mas o texto mostra que existe uma vantagem, existe um lado bom da pobreza. Você não sofre nenhuma ameaça. O que o versículo 8 ensina é que tanto a pobreza quanto a riqueza têm os seus ônus e têm os seus bônus. O rico tem o conforto, mas ele tem o tempo todo a preocupação com a sua segurança. Mas ele ainda tem as suas riquezas para poder resgatar a sua vida. O pobre, por outro lado, justamente porque não possui recursos, não houve nenhuma ameaça. Ainda assim, ter a riqueza é melhor do que ter a pobreza. Se você pensar bem, com a riqueza você tem condições de pagar pelo seu conforto e também, dependendo do montante de riqueza que se tem, você pode pagar também por seguranças para que você tenha proteção. Num caso de resgate, você ainda conta com as riquezas para que possa salvar a própria vida. Ainda sobre pobreza e riqueza, os versículos 18 diz assim o 18: Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Então, aquele que não aceita a boa doutrina, o entendimento, a prudência e o conhecimento, cai em pobreza e em afronta. Mas quem guarda a correção, quem guarda a boa doutrina, o entendimento, a prudência e o conhecimento, será venerado, significa será respeitado, porque alcançará bons resultados. Versículo 22 e 23. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem, aquele que administra bem o seu recurso, deixa a herança até para os seus netos. Agora, aquele que obtém riquezas por meio do pecado, pelo crime, ele acaba perdendo aquilo que ele adquire no longo do tempo e aqueles bens acabam sendo depositados para o justo. Todos aqueles que recebem bens materiais a partir do crime, quando são descobertos e processados, todos esses bens são arrecadados pela justiça para devolver para os que foram lesados.
Então a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pecador erra e no final os bens são arrecadados e devolvidos para o justo. No versículo 23, abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que o texto está dizendo é que o pobre que cuida bem da sua lavoura terá pelo menos aquilo que é necessário, terá sempre mais do que é necessário. Ele receberá, colherá com abundância. Mas quem é falto de juízo acaba se consumindo. Por exemplo, aquele que gasta todos os seus recursos na compra de um telefone, ou de um carro, ou de um imóvel que não pode pagar, acaba sendo consumido. O celular é consumido porque depois vai ter que ser vendido. O carro e o imóvel também terão de ser desfeitos depois pela falta de condição do pagamento ou serão tomados e leiloados. Depois o versículo 10 nos fala a respeito da soberba. Nos fala que da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Por que da soberba só provém a contenda? Porque quem é soberbo está só preocupado em dizer, parecer, mostrar que é superior em relação ao próximo. O soberbo não está preocupado em resolver a situação. Ele está preocupado em mostrar a sua superioridade, em que ele é melhor, em que as suas ideias devem ser ouvidas, mas ele não está preocupado em resolver uma situação. Então, quando ele vem, o soberbo, com os seus pensamentos, as suas ideias com superioridade, e você quer corrigi-lo e dizer para ele qual é a realidade da situação, ele vai começar uma contenda. Ele vai dizer: é você que é incompetente, é você que não tem visão, é você que não sabe direito do negócio. Ele só vai trazer contenda. A parte B do versículo 10. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Ou seja, aqueles que são humildes e que preferem tomar e ouvir os conselhos da real situação de cada circunstância que precisa ser resolvida, se acha sabedoria. Nunca se entregue à soberba resolvendo os negócios da sua vida com base em suposições dos seus pensamentos, dizendo: o mercado vai melhorar, as coisas vão ficar melhor. Esse otimismo sem lastro, sem fundamento no conhecimento é algo que vai levar à sua ruína. Quando você tomar uma decisão, tome a decisão, mais uma vez, repetindo o que nós já falamos nesse texto de Provérbios 13. O segredo para achar a graça, que é uma boa vida em todas as áreas, é você buscar a boa doutrina, o entendimento, a prudência e o conhecimento. Se você honrar essas coisas, você encontrará graça. Depois nós temos versículos que falam a respeito da esperança. O versículo 12 fala: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então nós vemos aqui, quando você tem uma esperança em relação a algum negócio e aquilo demora para acontecer, o seu coração começa a ficar enfraquecido. Naturalmente, se você não tiver boa doutrina, entendimento, prudência e conhecimento para entender que existem coisas na vida que vão demandar um esforço maior da sua parte e uma dedicação maior do tempo, você vai esmorecer. Então a esperança que demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando você, enfim, vê o seu desejo realizado, quando você alcança o resultado,
Isso é como se fosse árvore de vida, ou seja, isso traz alegria. O que o versículo está querendo dizer é que, naturalmente, quando você espera por alguma coisa, quando você recebe, você fica feliz. E quando você não recebe, você fica com o seu coração enfraquecido. Esse versículo não pode ser lido apenas por si só. Senão você vai dizer: ah, isso é óbvio. Ele precisa ser lido com todos os versículos do capítulo 13, que falam que você precisa buscar a boa doutrina, que você precisa buscar o conselho, que você precisa fugir da preguiça e ser diligente no que você faz, que são todos os versículos que nós lemos até agora. Quando você lê esse versículo no conjunto, você percebe, sim, é verdade. Estou esperando muito por um negócio e não está acontecendo, então eu preciso trabalhar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, eu preciso verificar quais são os pontos em que eu estou falhando. Eu preciso ser humilde e deixar de ser soberbo e tomar conselhos para ver como resolver essa situação até chegar no objetivo. E então ver o meu desejo realizado, e então será como a árvore de vida, como esse versículo 12 está dizendo. Além do versículo 12, o versículo 19 também fala sobre esperança. Ele fala que o desejo que se cumpre deleita a alma. Ou seja, no momento em que você recebe o que você estava esperando, você fica com a sua alma realmente feliz. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O que a parte B do versículo 19 está dizendo é que conseguir o que você quer te deixa feliz, mas os loucos, ou seja, aqueles que não fazem o que tem que ser feito, eles não querem se afastar do mal. Eles não querem se afastar da preguiça, do engano, da trapaça, da verdade nos negócios. Os loucos são aqueles que não querem relacionamento com Deus e com a sabedoria de Deus. Eles querem continuar fazendo coisas erradas. Então, o que o versículo 19 está dizendo é que é muito bom quando você realiza o seu desejo. Mas os loucos não realizam os seus desejos porque eles não querem deixar de ser loucos. Eles querem continuar a fazer as coisas erradas. Querem continuar na sua preguiça, na sua mentira, nas suas loucuras. Eles não querem se afastar do mal. Porque para eles, se afastar do mal é abominável, é abominação. Ou seja, ao invés deles terem abominação pelo mal, eles têm abominação pelo bem e por tudo que é correto. Eles, quando vem o conselho, eles dizem: nós não queremos o conselho. Saia o conselho do nosso caminho. Então eles não conseguem realizar o desejo do seu coração. O versículo 17 fala que um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Ou seja, quando uma pessoa assume a responsabilidade por cumprir um trabalho, como no caso de um mensageiro, que assume o compromisso de entregar uma mensagem, de entregar um recado, quando ele é um mau profissional, ele vai cair no mal. Agora, aquele que porta uma mensagem e entrega essa mensagem no tempo certo, conforme foi contratado, que é o embaixador fiel, ele é saúde. Ele traz saúde para quem o contratou e ele é saúde também para ele mesmo, porque ele é reconhecido e ele é bem recomendado. E a pessoa que o contratou vai dizer: pode contratar aquela pessoa porque ele é fiel e cumpre tudo aquilo que foi contratado. O que o versículo 17 está falando é sobre cumprir os compromissos. Um mau mensageiro cai no mal. Quando você é um mau profissional, você vai cair na desgraça e no mal. Mas se você for fiel no seu ofício, no seu trabalho, você será bem-sucedido. Depois nós temos
vários versículos que falam a respeito da justiça e da impiedade, onde a impiedade é fazer o mal e a justiça é fazer o que é correto, onde a impiedade vai levar ao caminho do mal e o caminho da justiça vai levar ao bem. Vamos ler esses versículos. O versículo 6 fala que a justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Ou seja, aquele que anda na justiça e é sincero vai ser guardado e protegido, mas aquele que pratica o mal ficará transtornado. Ficar transtornado significa que vai ficar em confusão, vai ficar frustrado, vai ficar prostrado, vai ficar decepcionado. Sempre que o ímpio praticar a sua impiedade, ele não vai conseguir o seu objetivo. Como diz o versículo 4, que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, aquele que pratica a impiedade, a preguiça é o caminho do ímpio. Acabará recebendo a frustração, a decepção, ficará prostrado nos seus caminhos, não verá o seu plano sendo realizado, não vai alcançar a sua esperança e o seu desejo. Versículo 9: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos fala a respeito de clareza. Os justos têm clareza nas suas decisões, e isso vai trazer alegria para eles. Mas os ímpios, eles têm uma lâmpada, uma candeia, uma candeia precisa receber azeite. Você precisa alimentar, colocar o óleo para que ele continue iluminando. Como os ímpios não fazem o que precisa ser feito, a candeia deles se apagará. Depois o versículo 20 e 21 falam: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O versículo 20 está falando a respeito da escolha dos amigos. Escolha bem as suas amizades. Ande com pessoas inteligentes, de boa doutrina, que têm entendimento, que têm prudência e que têm conhecimento, porque você será também assim. Agora, o companheiro dos tolos será afligido por quê? Quando você caminha com os tolos, você perde a boa doutrina, o conhecimento, a prudência, o entendimento e, consequentemente, você receberá as consequências do caminho do tolo. Por isso, escolha bem as suas amizades. O versículo 21 fala que o mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O mal persegue os pecadores porque os pecadores fazem as coisas erradas e não fazem o que tem que ser feito no tempo certo. Então, se você faz coisas erradas e não faz o que tem que ser feito no tempo certo, só lhe pode vir o mal. Agora, os justos serão recompensados com o bem. Os justos são aqueles que, lendo o texto completo de Provérbios 13, honram o Pai, honram a Deus, prestam atenção na boa doutrina, no entendimento, na prudência, no conhecimento, que são diligentes em relação ao seu trabalho, que fogem da preguiça e que fogem das coisas erradas. Esses são os justos. Os justos serão recompensados com o bem. Depois nós temos aqui os versículos 24 e 25 que nos falam. O 24, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Versículo 24 fala sobre o compromisso que os pais têm de corrigirem os seus filhos para que os seus filhos possam, no futuro, respeitá-los e encontrarem um bom caminho. Se você realmente ama os seus filhos, você dará a eles a correção para que durante a infância possam crescer e aprender a verdade. Lá em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, fala: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho não se esquecerá dele. Então você deve ensinar o seu filho desde a infância para o caminho correto. Existem aqueles pais
que dizem que bonitinho, que bonitinha, quando o filho está fazendo uma coisa errada. E alguém diz, corrija, e ele fala, é criança, é normal. Depois aprende. Se você não ensina o seu filho e a sua filha enquanto é criança, depois você vai ver o seu filho e a sua filha fazendo coisas piores. Você precisa fazer a correção no tempo certo. E o melhor momento para fazer a correção é desde a infância, trazendo sempre o entendimento para o caminho da vida, ensinando e revelando aos seus filhos o caminho da boa doutrina, do entendimento, da prudência e do conhecimento. Ensiná-los a honrar a você como pai e como mãe, ensiná-los a honrar antes de tudo a Deus e os seus mandamentos, ensiná-los a cuidarem das suas coisas, da sua organização, dos compromissos e deveres com os estudos, de alcançarem boas notas. A questão não é alcançar boas notas, é mostrar que a eles que as boa nota é apenas o resultado e o reflexo daquilo que fazem todos os dias. Que se não estudarem, não colherão bons resultados, mas que se fizerem a sua parte, colherão os resultados. E quando você faz essa cobrança, você ensina os seus filhos a serem pessoas diligentes, que no futuro não serão preguiçosas e ociosas. Muitos pais veem os filhos indo de mal a pior nas escolas e dizem: ele tem que aprender por conta própria o que fazer. Mas você, enquanto é pai e enquanto é mãe, é responsável por educá-los. E esse versículo 24 fala sobre a importância de educar os filhos, para que depois eles recebam o bem. Por isso que aquele que retém a correção, ele não ama o filho, ele aborrece o filho. Está tornando o filho um filho que no futuro dará trabalho a ele próprio. E o versículo 25 completa dizendo que o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade, porque o justo faz tudo o que deve ser feito. Então o justo alcança prosperidade, o justo sempre terá provisão e fartura. Mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O ímpio acaba padecendo sofrimentos, frustrações, decepções, necessidades, porque não faz o que precisa ser feito.